por gentileza, abrindo sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo de número 6, e o versículo número 53. Evangelho de João, capítulo de número 6, e versículo 53. 53. Amém? A palavra do Senhor nos diz assim: Jesus disse aos seus discípulos: digo a verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem e não beberem o seu sangue, não terão vida em si mesmo. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Todo aquele que come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Amém? Eu quero orar com você agora sobre a tua vida, sobre esta palavra, e que você possa ser cheio da vontade de Deus esta noite. Que Deus possa se alegrar em você, se alegrar em mim, se alegrar em nós, da forma que Ele tem preparado para esta noite de hoje. Oremos. Senhor nosso Deus, Senhor nosso Pai, somos gratos a Ti por esta oportunidade, gratos a Ti por a vida que tem nos dado. Obrigado, Senhor, pelo alimento, obrigado, Senhor, pela veste que nos cobre, obrigado, Senhor, pela casa que nos abriga, obrigado, Senhor, pelas necessidades supridas, Pai. Obrigado a Deus pelas mínimas condições que o Senhor tem dado a nós de viver esta vida. Obrigado, Senhor, pelos relacionamentos. Obrigado, Senhor, pela saúde. Senhor, e que o Senhor possa trazer a paz no meio de nós, e que a Tua glória possa ser a nossa coroa, e que o Teu Espírito Santo possa ser o nosso consolador, e que o Teu Espírito Santo possa ser, Senhor, o motorista, o comandante de nossa vida, Senhor. Que o Espírito Santo possa ser, Senhor, o timoneiro de nossa vida, Senhor, possa pilotar, dirigir a nossa vida, Senhor. Nós te pedimos isso, te clamamos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia. Obrigado porque aqui chegamos, obrigado porque aqui estamos. Que o Senhor possa falar com cada um de nós e possa, Senhor, subtrair de nós os males e colocar, Senhor, dentro de nós a Tua presença, o Teu amor. Tirar de nós, Senhor, aquilo que não presta, arrancar de dentro de nós o sentimento mau e colocar dentro de nós, Senhor, o sentimento bom, a perseverança, a fé, o amor, Senhor, o desejo de viver as coisas boas dessa vida. Senhor, não permita que as pedras, Senhor, lançadas sobre nós, sejam elas, Senhor, motivo de nossa destruição, mas que nós possamos alicerçar-nos na palavra de Deus, uma única pedra, e que o Senhor Jesus seja a nossa pedra de sustentação, que possa sustentar-nos, ó Deus, e que possamos nos colocar de pé e caminhar de cabeça erguida na Tua presença, Senhor. Obrigado, hoje e sempre, Pai querido. Louvado seja o Senhor, louvado seja o Teu Filho, louvado seja o Espírito Santo. Amém. Podemos sentar-nos, queridos. Antes de tomarmos a ceia, ou antes de participarmos do ato da Santa Ceia, eu quero compartilhar convosco esta palavra. Quero transmitir a você uma palavra que vai dirigir a sua fé, dirigir a sua vida. Uma palavra que em si é poderosa para romper com os males e com as cadeias da morte, espirituais e físicas. Essa palavra é poderosa para mostrar para você uma dimensão espiritual. Talvez há muito tempo você não tenha visto
a dimensão do Espírito Santo. E essa palavra é poderosa para fazer isso na minha vida e na sua. Quando falo de ver a dimensão do Espírito Santo, não é preocuparmos ou estarmos preocupados em ver anjos, em ver coisas sobrenaturais e coisas que imaginamos que existam no reino espiritual, mas ver pelo Espírito é crer na palavra, e mesmo que tudo esteja fechado ou tudo esteja complicado, você, pelos olhos do Espírito, pelos olhos da fé, você vai crer naquilo que Deus tem falado para a tua vida. Ver pelo Espírito é romper com as indecisões. Ver pelo Espírito é romper com a incredulidade. Ver pelo Espírito é navegar no oceano dirigido por Deus, guiado pelo Pai. Ver pelo Espírito é usar a lente das Sagradas Escrituras. Ver pelo Espírito não se vê com olhos carnais. O que você vê, o que você viu essa semana, o que os seus olhos viram, isso não é ver pelo Espírito. Ver pelo Espírito é quando você consegue enxergar na palavra o que Deus está falando para você, o que Deus está falando para mim. Existe algo que Deus está falando para nós como igreja há muito tempo sobre a Santa Ceia. Existe algo que Deus tem falado há muito tempo para a igreja a respeito deste dia, da importância dessa reunião, da importância de nos reunirmos para cearmos juntos, como igreja, como povo, como nação, como servos escolhidos, chamados por Deus. E eu queria essa noite, mais uma vez, reforçar o seu sentimento, dar força à sua fé sobre tal importância, sobre tal valorização, sobre tal riqueza que é de estar aqui hoje tomando a Santa Ceia. Nós não devemos vir tomar a Santa Ceia pelo pastor, pelo amigo, pelo companheiro, pelo cônjuge, pelo filho, ou por uma obrigação. Não, nós devemos vir tomar a Santa Ceia porque ela é muito importante para a nossa caminhada de fé. Tomar a Santa Ceia é muito importante. E quando alguém fala, pastor, qual é então a finalidade da Santa Ceia? Qual é a finalidade de irmos à igreja e tomarmos o cálice, aquele pequeno copinho com suco, com vinho, ou comer aquele pequeno pedacinho de pão? Qual é a finalidade? A finalidade é obedecermos a palavra. A primeira finalidade é obedecermos a palavra, porque quando nós montamos este culto essa noite, não é um rito, ou seja, não é um ritual simplesmente, não é algo simplesmente alegórico ou fantasioso da mente de alguém. Montamos a mesa, nos preparamos, vamos à igreja hoje, vamos cear. Com que finalidade? Com que propósito? Jesus Cristo, como estava falando com seus discípulos, logo aqui no começo do Evangelho de João, no capítulo 6, nós entendemos que Jesus estava revelando quem era o Pai, e que o Pai era o dono de todo o reino, e que Jesus estava vindo para cumprir a promessa do Pai, para resgatar aqueles para o seu reino, aqueles que haviam se perdido, aqueles que haviam se distanciado pelo pecado, pela falta de confiança em Deus, porque ao longo dos anos sempre houve uma palavra de promessa, sempre houve uma atitude de Deus para com o seu povo, mas nem sempre o seu povo teve a mesma atitude de fidelidade para com Deus. Deus sempre teve as suas atitudes, o seu compromisso, a sua preocupação de honrar a sua palavra e a sua promessa, mas nem sempre o povo teve preocupações como primazia, como primeiro lugar de ser fiel a Deus. E então chega esse momento em que Jesus começa o seu ministério, e Jesus então fala aos seus discípulos, a muita gente que ali estava,
É verdade, se vocês não comerem da carne do Filho do Homem, não beberem do seu sangue, não terão vida em si mesmo. E todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei, ou o ressuscitarei no último dia. Esse texto fala do pão da vida, Jesus dizendo que Ele era o pão da vida. Ele se compara ao maná que outra hora caiu no deserto para o povo de Deus. Ele diz que aquele maná se estragava, aquele maná se perdia, mesmo sendo um maná vindo do céu, mesmo sendo algo sobrenatural, mesmo sendo uma comida que já vinha preparada, caía do céu como uma chuva. Como chuva, a gente às vezes vê chuva, vê garoa, a gente vê chuva de granizo. Você imagina chover comida do céu. Imagine você chover coisas prontas para você comer. Era assim que o povo era alimentado durante muitos anos no deserto. E Jesus disse: outra hora o pão caía do céu, mas esse pão se estragava. Agora não. Agora vocês têm o pão que não se estraga, o pão da vida eterna. Eu sou este pão. Jesus estava dizendo: agora vem algo que pode saciar verdadeiramente a fome das pessoas. Agora realmente vem algo que pode saciar realmente a fome das pessoas. E ele disse: a minha carne é como pão, e meu sangue é como cálice, ou cálice como meu sangue. E os judeus, num certo momento, eles questionam Jesus nesse texto e dizem assim: Jesus, quem é você? Filho de um homem natural, de uma mulher? Falar que nós vamos comer a sua carne e do seu sangue? Quem é você? E Jesus diz: vocês não estão entendendo porque vocês não creem. Participar da Santa Ceia tem que crer na autoridade da palavra de Deus. A palavra de Deus não é só um livro escrito, ela foi escrita para ter autoridade na vida de quem crê. Às vezes pregamos a palavra, mas não vivemos a palavra. E em pregar a palavra e viver existe um abismo muito grande. E ouvir a palavra no culto e praticar, outra diferença também. A gente às vezes vem às reuniões, ouve a palavra, mas não praticamos. E a Bíblia diz que quem ouve e não pratica é como ignorante, que está perdendo seu tempo. A palavra de Deus diz isso. E nós somos levados pela palavra porque é uma palavra viva. E ela nos confronta. E ela choca com a nossa filosofia de vida, com o nosso caráter, com os nossos pensamentos. E viver a palavra não é fácil, mas é necessário viver a palavra para agradar aquele que nos chamou. É preciso buscar viver a palavra para agradar aquele que nos chamou e nos prometeu algo muito superior do que aquilo que estamos desfrutando hoje. É possível desfrutar de tudo que Deus fez. Deus fez o homem para a mulher e a mulher para o homem. E Deus disse: vocês podem se desfrutar. E que no desfrute desse amor haja semente. Você pode desfrutar da natureza, você pode desfrutar da inteligência que Deus lhe deu, você pode desfrutar das paisagens belas que Deus criou, você pode desfrutar da comida boa que Deus deixou. Deus é tão lindo que Deus deixou uma fartura imensa de tipos, de grãos, e de verduras e de carne para nós saborearmos. Nós vamos morrer e não vamos comer todo tipo de coisa que Deus deixou na terra para desfrutar. Não vamos, porque é muita coisa, é uma infinidade de coisas. Há coisas que não tem na nossa nação plantada, mas tem na África, tem no continente norte-americano, e nós não vamos comer. Muita coisa, Deus deixou muita coisa para o homem, para nós desfrutarmos. Não é pecado desfrutar, é pecado não ser grato àquele que nos deu tanta coisa para desfrutar. Não é pecado vivermos uma vida sobremodo abastada. O pecado está na ingratidão. E quando falamos para que serve a Santa Ceia, o primeiro momento que eu quero compartilhar convosco, quando os judeus diziam: mas vamos comer a sua carne e beber o seu sangue. Se nós fôssemos pelo lado literal como os judeus, essa noite já seríamos aqui corpo humano apodrecido e teremos sangue para beber. Talvez ninguém tomaria, ninguém comeria.
Mas ele está dizendo que o sangue, que representa o suco de uva, e o pão, o corpo que representa, o pão que representa o seu corpo, são itens emblemáticos, são elementos que Deus deixou para representar a nossa comunhão com Ele. É como uma aliança. A aliança é somente a casca. O amor que nela contém é a essência da coisa. É como um carro quando está todo sujo. Você compra um carro novo, zero, e ele está todo sujo, imundo, que você não pode nem encostar. E vai alguém lá e escreve: lave-me, por favor. Você sabe que se você der uma lavagem naquele carro, ele vai ficar bonzinho de novo. É só aquela figura de sujeira, de aquela aparência de velhice. Mas quando se lava, existe um carro ali que você desejou comprar e você gosta dele. A aliança é uma casca, mas se não tiver essência, não funciona. O que nós comemos aqui, nós devemos, são símbolos. É uma casca, se não vivermos a essência. Se não vivermos a essência disso, se não falar, não entendemos o que ele quis dizer: coma do meu pão e beba do meu sangue. Então eu quero essa noite andar um pouco com você lá para Coríntios capítulo 11, primeira carta de Coríntios capítulo 11, versículo 24 e 25. A palavra de Deus diz que nós devemos fazer isso em memória de Jesus Cristo, como uma lembrança. Não uma lembrança histórica, não só uma lembrança de um período histórico, de uma história escrita, mas a lembrança de um ato que até hoje fala, que até hoje está patente. Se você fechar os seus olhos por um momento e começar a imaginar naquela cruz, talvez você consiga até ouvir os gemidos. Se você fechar os seus olhos e imaginar no ato de Jesus, você vai sentir a graça dele te acolhendo, a misericórdia dele te cobertando, te cobrindo. Eu quero dizer para você que fazer isso em memória de mim, como diz o apóstolo Paulo à igreja de Coríntios, ali está no imperativo: fazer. Não existe não fazer. Fazer. O que eu quero vos dizer é que Deus não nos deu uma outra opção, e que Jesus não é uma opção de caminho para Deus. Ele é o único caminho. Tem outros caminhos que levam ao céu? Não. Tem outras formas de chegar a Deus? Não. Deus disse: fazei, ou o pastor disse: fazei isso em memória do Senhor Jesus Cristo. Ou como se o próprio Jesus tivesse falado isso em memória de mim, anunciando a minha morte até que eu venha. Ou seja, para que haja uma lembrança, para que não caia no esquecimento. E não pode ser só histórico, tem que ter uma essência, tem que ter uma vontade dentro de nós, de estar sentado à mesa, de buscar, desejar, viver um amor do Espírito Santo dentro de cada um de nós. Jesus disse: eu serei o pão que vai saciar a sua fome, nunca mais terás fome. E eu serei o sangue que apagarei todos os seus pecados. Fazei. Por que nós temos que tomar a Santa Ceia, pastor? Porque o corpo de Cristo está exposto hoje aqui. Se nós abrirmos a bandeja do cálice e do pão, e nós entendermos o que Jesus está falando, é o corpo dele exposto aqui hoje. E ele diz para lembrar por quê? Pelo menos dois sentimentos, quando nós lembramos disso, vem ao nosso coração. Dois sentimentos, pelo menos. O primeiro é de tristeza, é um paradoxo isso. Isso é uma coisa que talvez eu não entenda. Como dois sentimentos? É igual alguém que ganha milhões. Tem dois sentimentos: ele fica alegre e chateado ao mesmo tempo. Como é que alguém pode ficar chateado porque ganha milhões? Ele fica muito feliz que ganhou uma bolada, ele fica chateado e fala: agora eu estou enrolado, como é que eu vou fazer tudo isso aqui?
Minha vida mudou agora a coisa vai pegar. Vou ter que mudar de bairro, vou ter que mudar de vida, todo mundo vai me empurrar. Muda a história. Existem dois sentimentos aqui, irmãos, expressos. Sabe o que pesa aqui? Primeiro, de tristeza, pelo sofrimento de Jesus, por tudo que Jesus passou. Tem que se lembrar disso. Tem que ter, nessa lembrança tem que ter isso. Não, pastor, eu só lembro a parte boa. Que ele ressuscitou e que ele está vivo. Não, você tem que lembrar que ele sofreu. Ele disse que pelas minhas pisaduras nós somos sarados. E sobre os seus ombros repousava todo o pecado da humanidade. Sobre os seus ombros o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Aleluia. Jesus disse que quando eu carregava a cruz, não era o peso do madeiro que empurrava Jesus contra o piso. Quando ele carregava a cruz, não era o peso da madeira que pressionava, não era o peso da madeira, não era o peso daquilo, era a pressão de todo o pecado, de toda a transgressão minha e sua, jogada em cima de Jesus. Era isso que estava pesado. Era muito isso que estava pesado. Às vezes nós vamos participar de um evento e somos colocados para falar. Irmãos, o peso do ambiente nos deixa tão pequeno e apertado. O olhar da multidão nos oprime. Você acha que é fácil pregar aqui? Minha esposa perguntava: você vai pregar hoje? Eu falei: vou. Dentro de mim falava assim: vou ter que pregar. Não é fácil. Alguém fala: pastor, mas o senhor prega com tanta eloquência. Não, só Deus sabe o que eu passo para enfrentar um púlpito de igreja. Só Deus sabe como eu fujo. Mas isso é uma responsabilidade que está inerente ao meu ministério e à minha chamada. E eu não posso negar aquilo que está dentro do propósito de Deus na minha vida. E para isso eu tenho que encarar. Mas a pressão do público, a pressão dos olhares, e eu imagino que naquele dia, Jesus carregando aquela cruz, a pressão dos nossos pecados. Irmãos, eu não sei se você já teve a oportunidade de falar para um grupo pequeno, para quantas pessoas, não importa. Mas, irmãos, como é difícil você estar na frente das pessoas todas te olhando, ainda que seja dois. Ainda que seja dois, porque um já não é um público, já é um diálogo. Mas vamos partir de dois, no princípio que tem dois te ouvindo. 3, 4, 5, 6. E hoje é mais de 100, meu Deus. Não é fácil. A pressão, agora você imagine que espiritualmente, Jesus, quando carregava aquela cruz, havia uma pressão sobre os seus ombros de todos os nossos pecados. Ele não desistiu, porque ele queria hoje uma igreja com todo o amor, com todo o carinho, vivendo a fartura de Deus. Mas não a fartura dos bens, dos desfrutes da terra, a fartura da comunhão, a fartura da unção do Espírito Santo, o transbordar de uma vida de graça e de misericórdia. Hoje nós estamos aqui para agradecer a Ele, porque por Ele nós estamos aqui hoje. Então, o primeiro sentimento é de tristeza por tudo que ele sofreu. Zacarias, o profeta Zacarias, lá no capítulo de número 10, verso 12, ele diz lá: um dia, o que vem da casa de Davi será transpassado, não pelas mãos dos malfeitores, mas pelo pecado do seu povo. Zacarias estava profetizando há uns 1000 anos antes de Jesus morrer, que ele dizia assim: não pensem vocês que quem serão os ruins da história, do cenário da crucificação, serão os romanos. Tanto é que o ato de Pilatos, lavar as mãos, é um símbolo dizendo: nós não temos nada a ver com isso. Mas por que então Jesus foi crucificado? Porque precisava que o Cordeiro morresse para resgatar o povo para o Pai. Eu e você jamais podemos dizer que somos valorizados, dizer: eu tenho tanto valor, eu sou tão valoroso. Mas eu vou contar um negócio aqui, um segredo. Não se envaidece não, por favor. Não deixa você subir agora não. Não fica vaidoso não.
Mas sabe por que Jesus morreu na cruz do Calvário? Sabe por que Deus pagou o preço com Jesus? Não é porque você não valia nada, é porque você vale muito para Deus. Ninguém compra alguma coisa que não tem valor. Quem já comprou alguma coisa que não tem valor aqui? Olha, eu cheguei numa bicicletaria, vou comprar uma bicicleta e tem uma bicicleta lá sem rodas, sem nada, só o quadro. Aí você fala assim, olha, quanto custa essa bicicleta? Essa bicicleta aqui é cara? Nossa, essa bicicleta custa 10 mil reais. Mas tem um monte de bicicleta mais barata. Você fala, não, eu vou comprar ela, porque para você tem valor. Você tem alguma história com aquela bicicleta. Existe uma historinha de um menino que ganhou um barquinho do pai. O pai fez um barquinho, talhou ele, madeira, bonito. E aquele barquinho era o xodó do menino. E um dia choveu muito na cidade. E o menino ficou empolgado, pegou o barquinho e pôs o barquinho na enxurrada, para ver o barquinho navegar. Só que a enxurrada estava tão forte que levou o barquinho embora. E aquele menino ficou chateado, triste, cresceu, ficou adolescente, pré-adolescente, adolescente, quase jovem, quase entrando na sua juventude, triste. Começou a trabalhar. E um belo dia estava passando na feira de artesanato da cidade. Ele depara com um barquinho na prateleira de uma loja. Ele fala, meu Deus. Ele vai lá, pega o dinheiro do salário todinho dele, compra o barquinho. E chega o barquinho em casa, seu pai já velho não lembrava. Diz, pai, esse barquinho foi o que o senhor entregou para mim quando eu era criança. Eu o perdi. Mas agora eu paguei um alto preço para resgatá-lo de volta. Pai, ele disse, filho, pedia que eu fazia outro. Não, pai, igual aquele, é um preço inestimável. Ou seja, existia um apreço por aquele item, existia um sentimento em cima daquela coisa. E ele resolveu, ele não mediu esforço para adquirir aquele barquinho de volta. É assim que Deus é conosco. Da mesma forma, Deus é conosco. Nós éramos dele, se perdemos. E ele diz, como é que eu vou fazer para trazer, para conquistar isso de volta, para comprar de volta aquilo que já era meu? Tirar da mão do diabo. Ele disse, eu tenho que dar um valor. Deus podia pegar todo o tesouro dele. Ele disse, não é suficiente. Deus poderia sacrificar todos os animais do mundo, mas não era suficiente. Deus poderia fazer muitas coisas, mas não era suficiente. Sabe o que Deus achou suficiente para comprar eu e você? Foi quando ele olha para o lado e fala assim, Jesus, é você que vai morrer. É você, meu filho, que eu tanto amo. Você que está aqui na Trindade, você que é santo. Você vai descer lá, vai morrer, vai derramar o seu sangue. Porque todo que crê nesse ato será resgatado para mim de novo. Se você crê que Jesus Cristo morreu para te comprar e te resgatar para Deus, se você crê nesse sacrifício e crê que Ele é o pão da vida, então não sinta mais fome espiritual. Pelo contrário, permita que Deus sacie todas as suas necessidades hoje. Entenda que você está nas mãos do Pai. Ele te comprou. Ele te resgatou de novo. Aleluia. Aquilo que meu pai e minha mãe não poderiam fazer por mim, aquilo que minha família não pode fazer por mim, Ele fez. E eu quero dizer agora a segunda lembrança. Primeiro era por tristeza. Segundo, alegria, porque fomos comprados, porque fomos resgatados e hoje somos de Deus. Na Santa Ceia tem que ter esses dois sentimentos. O primeiro de tristeza, porque ele sofreu. Meu Deus, ele sofreu. Como ele sofreu? O segundo, mas sofreu sim, mas eu estou alegre agora. Eu estava triste agora há pouco, pensando no sofrimento dele, mas agora eu estou tão alegre, tão feliz, porque se não fosse esse sofrimento, se não fosse ele ter feito isso por mim, o que seria de mim hoje? Onde eu estaria essa hora? Aí você diz, pastor, o senhor está forçando a barra. Quanta gente vive sem Jesus aí, pastor? Vive ou sobrevive? Quanta gente fora da igreja levando uma vida boa, pastor? Eu conheço vários amigos meus. É que você não conhece a história dele. É que você não come sal junto com ele. Ele vive uma procura danada, uma necessidade danada de preencher o vazio. Ele não encontrou o verdadeiro pão ainda. Ele está comendo maná que cai do céu. Ele está comendo maná que vem do deserto para o povo de Israel, mas se estraga, que perece. A gente come hoje muito interessante. Quando a gente come muito, a gente sai da mesa enfastiado.
E a gente coloca um negócio no coração assim: hoje eu não como mais. Ah, pelo amor de Deus, eu comi demais. Aí, às vezes você come de tarde, vai numa festa. Hoje, olha, eu preciso dar um jeito na minha vida porque eu comi muito. Como é que eu vou emagrecer? Hoje eu não como mais. Pelo amor de Deus, quanto que eu comi? Você não fala para ninguém isso, você pensa dentro de você. Passa no partido de pensamento, porque só eu sou problemático aqui. Porque eu penso assim, irmão. Tem dia que eu falo: Jesus, eu não comi uma caixa de chocolate, eu comi, depois eu passei ali, comi pudim, depois eu passei Jesus, hoje eu não tenho que comer mais, parei. Mas, irmãos, aí você fica até tarde, por algum motivo, estudando, se preparando, trabalhando, e você está cansado, quer dormir, mas o seu estômago começa a falar com você. O estômago começa a dizer: eu quero comer. Um vazio dentro de você. Aí você para para pensar: quanto que eu comi de manhã? Gente, eu passei mal. Não, tomar só um chá. Mas o estômago quer alguma coisa, não. Você tem que preencher. E a gente fica bem doido procurando as coisas dentro do armário, né? Você toda a compra do final do mês está acabando. Que você procura, acho que acabou. Aí você vai no fogão, não tem um pouquinho. Aí você abre a geladeira. Rapaz, eu tinha certeza que uma fruta que acabou a fruta. Aí você fica naquela agonia. Aí você fala: meu Deus, é 11 horas. Ai meu Deus, só sobrou uma coisa agora. Ligar McDonald's, Habib's, a pizzaria do Zé da esquina. Existe uma padaria aberta agora, pelo amor de Deus. Porque a vida tinha que correr assim. Quem ainda é dono de casa, de cozinha, sempre vai ter um feijãozinho, um arrozinho lá no cantinho da geladeira. Uma verdurazinha, um ovinho. Mas tem hora que acaba a compra do mês, não acaba? Você vai deixando, vou comprar semana que vem, acaba o ovo, acaba, não tem nem cebola pra você fazer a comida. Está acabando. E a fome? Pior que esse dia a fome é maior ainda, né? E você começa a imaginar as coisas que você tinha na geladeira, que você já comeu, as coisas que você comeu durante o dia, eu podia ter trazido uma marmita. Eu podia ter trazido a sobra. Mas não, eu estava tão enfastiado, eu podia ver comida. Eu olhava para a comida e passava mal. É esse tipo de comida que nós estamos acostumados a comer no mundo. É esse tipo de alimento que as pessoas, nossos amigos que não têm Jesus, estão acostumados a comer. É esse tipo de sentimento que as pessoas que não têm Jesus têm. Aí você fala: pastor, meu amigo é alegre porque está comendo ali. Mas ele vai se fastiar, ele vai se enjoar, ele não vai querer comer mais, ele vai viver sempre com fome. Ele sempre vai querer saciar a sua vida espiritual de alguma maneira. E alguém chama ele vai acender vela, ele vai no espiritismo, ele vai na igreja, não sei de onde, ele vai naquilo, ele vai naquilo, ele vai fazer N coisas. Pastor Jacuro vai fazer pilates, vai fazer acupuntura, um monte de coisa, e nada disso preenche a sua vida. Quando ele começa a fazer uma beleza, meu amigo, amiga, olha, eu comi um negócio agora eu estou bem, olha, eu estou zen, eu estou fazendo uma terapia, assim, um negócio que eu te indico, sabe? Você fica lá olhando para as árvores, e fica meditando, e é uma introspecção, olha, uma coisa deliciosa, eu viajo e tal. Bom, passou alguns dias que eu já era. Porque nós vivemos coisas de novidade, nós precisamos de algo diferente. Por isso Jesus disse: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Porque alguém já parou para pensar, se você comesse um pedaço de pão de meio e fosse vivo? Um pão vivo. Como é que se pega um pão vivo? Como é que se arranca um pedaço de pão de um pão vivo? Aquele negócio fica assim mexendo para, ou aquele negócio que está vivo, você fala: meu Deus, sabe como esse negócio vivo agora? Jesus diz: eu sou o pão vivo. É algo tão diferente, algo tão transcendente, que aquele que viver comigo, aquele que tiver comunhão comigo, jamais terá fome. Sabe por que tem muita gente na igreja em busca de coisas diferentes? Pastor, eu preciso de coisas diferentes. No meu relacionamento, no casamento, eu falo: pelo amor, precisamos diferenciar um negócio. As pessoas vivem por coisa diferente. Isso é um perigo, irmãos. Isso é um perigo, viver atrás de coisa diferente. Pastor, eu vou para a igreja aqui, não dá mais não. Essa igreja aqui está bem quadrada, senhor de gravata, quero coisa diferente. Isso é um perigo, porque Deus é Deus em todo lugar, a ordem de Deus é a mesma em todo lugar, a Bíblia não muda em todo lugar, a palavra é
é única em todo lugar. E as pessoas são as mesmas em todo lugar. Não é a roupa que faz a pessoa. Não é só a roupa, a vestimenta que faz a pessoa. Tome cuidado com isso. Se Deus mandar, vai. Se Deus não falou, não vai, porque você está achando que precisa mudar. Precisa dar uma mudada, pastor, no ambiente. Pastor, precisa mudar essa igreja, tirar as cadeiras para a porta. Você precisa pegar lá na porta em pé. Precisa dar uma ajeitada. O dia chega e joga o pastor, um pouco o negócio aqui, fazer um bicho. Assim, não é isso que vai mudar. Não é isso que vai mudar. As pessoas precisam entender que Deus não muda. É o vazio que nós temos dentro de nós para ser preenchido. E como isso vai ser preenchido? Quando nós buscarmos Jesus realmente como Ele é. O pão vivo que desceu do céu. E ele diz no versículo 54: todo aquele que come da minha carne e bebe do meu sangue tem a vida. Sabe por que perde o interesse de vir à igreja, de estarmos na presença de Deus e buscarmos estes elementos como elementos não só símbolos, mas como essência do Evangelho? Sabe por que nos esfriamos? Por que nos esfriamos? Porque nós não queremos esperar até a eternidade. Para que esperar até a eternidade se tem gente falando que hoje a coisa é diferente aqui na terra? Eu estava pregando ontem no culto de ensino aqui do Reino de Deus. Nós estamos vivendo o momento do Evangelho do fast food, muito imediatista. Se nós falarmos para o irmão tem que esperar 40 anos no deserto para ser abençoado, ele vai falar: pastor, você está por fora. Se ele falar: pastor, eu tenho que consertar o meu altar para servir a Deus, que é isso, pastor? Eu tenho que sacrificar minha vida diante de Deus? Hoje existe um evangelho diferente. O evangelho do fast food, todo mundo vai, fica de boquinha aberta, nem peixe no tanque de serve, esperando o pregador, o profeta chegar e falar assim: esta noite a tua história vai mudar. Vai mudar não, já mudou. Aí o cara, aí eu falo assim: Moquis, levanta sua mão aí. Levanta a mão. Aí eu pego, não, aquela negócio. Receba. Porque hoje Deus muda a tua história. Aí o Kid vai para casa. Nova história. Aí acorda amanhã cedo, vai trabalhar, mesma coisa. Vai comer a marmita dele, ele não sei se come marmita, comer a marmita dele, mesma coisa. Aí chega no final do dia e fala: peraí, agora não mudou nada. Aí vai dormir, as contas estão lá, ligação chega, cobrança, problema, briga, coisa não muda, passou uma semana, e aí o que aconteceu? Porque entre a promessa e a realização da promessa existe uma caminhada. E ninguém quer mais caminhar. E nessa caminhada só se vence com o joelho no chão, com jejum e oração e com leitura de Bíblia. Por isso que muita vitória não chega. Por isso que muita bênção já não chega mais. Porque nós queremos que alguém resolva um passo de mágica na nossa vida. E nenhum homem de Deus, nas Sagradas Escrituras, ninguém na história da Bíblia inteira, você vai encontrar alguém que não teve uma caminhada árdua e difícil. Você não vai encontrar um homem que não chorou e que tentou desistir do Evangelho. Mas todos que perseveraram e foram até o fim foram abençoados pelo Pai que os prometeu. É muito fácil dizer assim: irmã Márcia Belo, tu serás como Abraão, filha. Aonde tu pisares, o mar vai se a planta dos teus pés vai multiplicar. Tua vida vai ser como as estrelas do céu. É muito fácil. Foi fácil para Abraão? Abraão achava que era do jeito dele no começo, como a gente acha. Abraão disse assim: está todo mundo com fome, vou para o Egito, não tem fome, porque lá era a minha bênção. Chegou no Egito, Deus pôs ele para morrer no Egito. Falou: tua bênção não está aqui não, tua bênção está em outro lugar, vai embora daqui, senão eu vou pegar você, sua esposa, e vai virar um negócio estranho aqui. Aí ele pediu perdão para Deus, tinha mentira, primeira mentira, quis ajudar Deus, saiu fora. A promessa era para se cumprir, ele quis dar uma ajuda com Deus, passar, não deu problema. Teve um problema com o seu sobrinho, entendeu? Seu sobrinho
roubou, fez uma sociedade com o sobrinho, dizia que outro dia, crente pode fazer sociedade com crente, deve fazer com crente, com papel assinado. Já disse isso aqui. Ele é crente, irmão, até hoje à noite, meia-noite, depois da virada da meia-noite, ele não sabe se ele é mais crente. Quanto mais com ímpio, que não professa a mesma fé. Aí alguém fala assim, pastor, tem muitos ímpios que tem mais caráter que gente dentro da igreja. Não estou discutindo caráter, mas pode ser um ótimo caráter, irmãos. Mas é homem pecador como eu e você, e pode vacilar. Você pode olhar um homem bom caráter, ver que ele é bom caráter, mas você convive com ele, ele peca, ele tem uma falha. Papel assinado. Abraão foi lá, se uniu ao seu sobrinho, fez a sociedade, perdeu tudo, teve que abrir mão de muita coisa, vai embora. Até a terra boa ficou com o menino, vai embora. Para mim não esquentar a cabeça. Tem coisa que quando a gente perde a sociedade, quando a gente perde o dinheiro, perde o investimento, sabe qual que é a melhor coisa? Não é nem pôr na justiça, esquece. Eu, pastor, vou esquecer, esquece que a dor de cabeça não vale a pena. Os anos na justiça não vale a pena, as brigas, as coisas não valem a pena. Mas pastor, é meu, é seu, mas você não pensou antes de fazer. Se tivesse valorizado aquilo que é teu mesmo antes de fazer, você tinha feito com mais. A nossa legislação diz que o papel de pó assinado é reconhecido debaixo da nossa Constituição de autoridade. Você pode palavras, só Deus tem palavra. Só Deus. Às vezes eu falo com as minhas filhas aí em casa: olha, a gente vai sair amanhã, vamos comer. A gente vai sair amanhã, o papai vai comprar uma figurinha de celular no álbum. Aí mudarmos. Ei, mas tá mentindo, tá vendo? Tá mentindo. Você falou que a gente é o quê, irmão? A palavra do homem muda. Muda pela circunstância, muda pelos momentos, muda por um monte de coisa. Nós somos falhos. Agora a palavra de Deus não muda. Quantas vezes você já foi esperando alguém que foi ali na tua casa e não foi? Aí quando você fala, eu fiquei esperando, fiz boca, fecha, esqueci. Quantas vezes já aconteceu isso? Ou só eu sou? E quantas vezes eu já prometi e não fui? É mais difícil, né? Você falar dos que não foram na sua casa é uma coisa. Agora, reconhecer quantas vezes você já falou, marcou com alguém, vai esperando um ponto tal hora da manhã, olha, vamos tal shopping assim, encontra, vamos comprar tal coisa, vamos fazer tal coisa, vamos encontrar no restaurante, e a pessoa fica lá. Da hora passa e nada. Aí a pessoa se liga para a pessoa e fala, esqueci. Quantas vezes já aconteceu? Quantas vezes? Nosso erro, nossa falha, temos que nos reconhecer, temos que saber que nós erramos. E nesse ato da Santa Ceia, uma das coisas para nós participarmos com Cristo e sabermos quem somos em Cristo Jesus é fazermos uma autoanálise de quem somos. Jesus diz assim: come e bebe, mas não come e não beba em pecado, porque senão você está comendo e bebendo para a sua própria. Então ele diz assim: examina-se o homem assim. Não sou eu que vou falar como você está, meu querido. Não é o irmão do teu lado que vai falar como você está. É você. E uma das grandes dificuldades do ser humano hoje é ele olhar para dentro de si e dizer assim: eu estou muito falho. Hoje o ser humano olha para os outros. Olha para os outros e diz assim: olha lá, olha aquele lá. Vou fazer uma lembrança de um texto bíblico para você. Diz assim: todo que julga o seu irmão será julgado na mesma falha em que julga. Se você falar para um irmão, você vai para que lá é ladrão, Deus vai te julgar no mesmo ato. É como se você fosse um receptador. É como se você fizesse parte da quadrilha. Mas não, Deus, eu não fiz nada. Você está julgando. Sabe por que Deus tem coisas que Deus impõe como obrigação? Porque se Deus falasse assim: olha, irmãos, você que acha, você que sabe, se quiser julgar, julgue, se não quiser, deixe de julgar. Bom, nós já chamamos juízes, com todo tipo de palavra na Bíblia, já gostamos de ver as pessoas falar: aquele é drogado, aquele é bandido, ixi, aquele irmão não presta, ih, aquele irmão é safado, ih, irmão, nós temos esse negócio da gente. Quem te bate o olho já fala: isso aí, irmão. É uma síndrome de querer ser um Joaquim Barbosa da vida.
A gente quer sentar lá no Supremo de São Joaquimzão Barbosa, um homem que eu admiro, para condenar dependência de nós. Mas Deus disse: não julgue, eu não quero vocês julgando, porque nós estamos no mesmo patamar diante de Deus. Sabia disso? Alguém que para julgar outra pessoa, ele tem que estar acima. O juiz, na instância, ele está acima, ele é uma autoridade acima, por isso que ele pode julgar. Agora, vocês sabiam que existe autoridade constituída ao homem e uma autoridade de momento? Sabia disso? Quero encerrar? Houve um acidente na radial, bateu o carro. Para 3 carros atrás. Primeiro carro desce o médico, segundo carro desce um policial militar, e o terceiro carro desce um juiz. Qual que tem mais autoridade aí? O juiz. Todo mundo tem que respeitar, não é verdade? O homem está lá, sofreu um acidente, caiu, tiraram o corpo do camarada lá, está sangrando, está morrendo. Maior autoridade constituída é o juiz. Mas qual é a maior autoridade na situação do momento? Pode ter gente de maior autoridade que você, mas chegará momentos na sua vida que Deus vai fazer as pessoas respeitar a sua autoridade, porque aquele momento vai ser o seu momento. Estar com Jesus, viver com Jesus, é estar no reino de Deus e desfrutar da autoridade de Deus na tua vida. Uma igreja vencedora, uma igreja com autoridade, uma igreja vitoriosa, uma igreja cheia do Espírito Santo de Deus. Uma igreja que vence é aquela igreja que deixa que Deus revele as coisas primeiro para depois fazer. Essa é a igreja. E eu quero essa noite encerrar dizendo, lá no livro de Gálatas, capítulo 2, verso 20. Gálatas 2 e 20. Só para encerrarmos, eu vou cear. Nunca deixe de beber do pão e de tomar o cálice do Senhor, a Santa Ceia. Nunca deixe. Nunca deixe. Pastor, eu estou em pecado. Conserta a tua vida. Faz uma autoanálise, conserta, mas não se afaste. Porque o dia que você se afastar, você não terá mais parte. Você não será mais do reino. Gálatas capítulo 2 e o versículo de número 20. Deixa eu colocar aqui para ler com vocês. Aleluia. Todos encontraram? Amém? Olha aí o que diz. Fui crucificado com Cristo. Assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anula a graça de Deus, pois a justiça vem pela lei. Cristo morreu inutilmente? Não. Esse versículo 20 diz assim: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive. Coloque a sua vida nas mãos de Deus essa noite. Coloque a tua vida inteiramente nas mãos de Deus essa noite. Pense um pouco naquilo que Deus pode fazer na sua vida.